Vamos romper com a palavra de Deus? Em nome de Jesus, sejam muito bem-vindos nesse canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra qual Deus colocou no meu coração no dia de hoje. Essa palavra vai falar fortemente no seu coração. Eu sou uma mulher cristã, terapeuta emocional, e eu creio que essa palavra vai falar muito fortemente com você, porque essa palavra eu já vivi na pele e eu já lutei e ainda luto contra isso. E esse sentimento, essa palavra é a rejeição. Eu não sei se você tem se sentido ou sentida rejeitado e rejeitada, ou se você foi rejeitado durante a sua caminhada, na barriga da sua mãe, no seu ventre, ou então até mesmo pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus parentes. Eu não faço ideia. Mas eu quero dizer para você que tudo isso tem solução. Todo sentimento errado que o inimigo coloca dentro de nós, tentando atrapalhar os planos do Senhor sobre as nossas vidas, tem solução sim, tem cura sim. E a cura e a solução, Deus ele vai nos dando diariamente como se fosse doses da sua palavra. A palavra de Deus que é a cura da rejeição. E eu quero dizer para você que esse sentimento rejeição, ele atrapalha a pessoa, o indivíduo e a indívida durante a vida toda. Você já viu pessoas que tentam romper no trabalho e não conseguem? É porque dentro delas há uma ferida de rejeição. Elas se sentem incapazes de avançar, até mesmo de fazer o seu próprio canal, de postarem vídeos, de fazer um esporte, de estarem em evidência. Muitas vezes a ferida da rejeição torna a pessoa envergonhada, ela se sente incapaz. E esse estado da rejeição às vezes nem veio da pessoa, mas veio de dentro do ventre, da barriga da própria mãe dessa pessoa. E se esse vídeo chegou até você, pode ser você, mulher que está me assistindo. E eu quero dizer para você que eu lutei durante a minha vida toda contra esse sentimento da rejeição. Eu não tinha identidade, eu não me sentia qualificada, porque eu me sentia rejeitada, sabe? Meus pais se divorciaram muito cedo. E aí eu fiquei com esse sentimento e desenvolvi a minha vida toda. Era uma falta de não pertencer a lugar nenhum, sabe? Como se eu não me encaixasse. Mas ao longo da minha caminhada e até hoje, depois que eu comecei a estudar a terapia, quando eu comecei a me descobrir, aí sim eu descobri que esse sentimento não pertence a Deus e não pertence a nós. Ele foi implantado. Tudo aquilo que você foi implantado na sua cabeça. Por isso que na palavra de Deus diz: renove a sua mente para que você venha experimentar e viver a boa e perfeita vontade do Senhor sobre a sua vida. E depois que o Senhor começou a me curar da síndrome, né, desse sentimento de rejeição, muitas coisas na minha vida mudou. E a primeira delas foi olhar para dentro de si. Eu aprendi a olhar para dentro de si. E você também precisa aprender a olhar para dentro de si. Não se ver como uma pessoa, um homem e uma mulher rejeitados, mas ver como filhos e filhas de Deus merecedores de viver o melhor dessa terra. E eu quero ler uma palavra aqui que Deus me trouxe nesse dia, uma palavra bem forte que está aqui no livro de João, capítulo 4 e versículo 13, que diz que Jesus, ele encontrou a mulher samaritana no poço de água pegando água. Era mais ou menos meio-dia. E Deus fez com que Jesus encontrasse aquela mulher ali. E eles começaram a conversar. E Jesus pediu água para aquela mulher de propósito. E ela começou a questionar ele. Por que ele estava falando com ela? Por que ele mesmo não pegava água? E ele falou: se você soubesse quem eu sou, em vez de você me dar água, você me pediria água. E essa água que eu vou te dar não vai passar, será uma água para a vida toda. Então, quando aquela mulher começou a conversar
com Jesus, ela percebeu que aquele homem era diferenciado. Ele começou a fazer muitas revelações. E aquela mulher samaritana, ela já tinha tido vários relacionamentos. E isso é marca de pessoas rejeitadas, que se relacionam buscando a aceitação. E quando não encontram aquilo que busca, começa a se relacionar novamente com outras e outras e outras pessoas. Então aquela mulher, ela estava, além de se sentir rejeitada, porque ela já havia, né, tido muitos relacionamentos, ela sentia o quê? Tristeza, ela não tinha validação, ela não se sentia pertencente a nada, ela não se reconhecia, ela se sentia como se tivesse um vazio dentro de si. E principalmente, aquela mulher, ela não tinha uma identidade e nem um propósito. Então, eu quero dizer para você que se você não tem uma identidade, se você não tem um propósito, se você não tem, né, se você não se sente merecedora, significa que dentro de você, às vezes, pode ter uma ferida da rejeição que você nem sabe, você nem imagina, mas você pode ter sim. Então, nessa palavra diz que essa mulher, ela era uma mulher totalmente oca, vazia. Ela tinha um vazio dentro dela que ela tentou preencher e ela não conseguia. Por mais que ela tentava preencher, ela não conseguia. E até um dia que ela teve um encontro com Jesus e a vida dela totalmente se transformou. Então, eu quero dizer para você que aquilo que você chama de carência, na verdade, pode ser uma sede que nenhum relacionamento humano consegue preencher. Muitas vezes você não sabe, mas você está igual à mulher samaritana. Você tem um poço, você está diante de Jesus, mas você ainda tem insistido em colher água do poço, sendo que aquilo que você precisa, você vai encontrar por Jesus. Então, você pode passar a vida toda tentando matar a sua sede emocional através de pessoas, quando, na verdade, a sua alma, ela está procurando a Deus. E na minha vida era assim também. Eu tentava me relacionar, eu tentava matar essa sede através do meu trabalho, porque eu trabalhava, era muito. Até hoje eu trabalho muito, mas era mais ainda. E eu tentava preencher essa sede com o trabalho, com o dinheiro, e nada matava a minha sede. E eu quero dizer para você que quando a gente tem uma sede dentro de nós, quando a gente tem uma ferida como a rejeição, somente Jesus Cristo poderá preencher isso na sua vida. Não adianta insistir em tapear o buraco, né? Porque muitas vezes a gente insiste em tapear o buraco, mas na verdade o que a gente precisa é se render. Então, a cura daquela mulher samaritana, vamos dizer assim, a respeito de tudo aquilo que ela estava se sentindo, né? Sem identidade, sem apoio, sem alegria, ela encontrou quando ela se rendeu a Jesus, porque a princípio ela teve encontro com Jesus, mas ela ficou arredia, ela pensou que iria ser ferida novamente, mas depois que ela resolveu se render, aí que Jesus, ele começou a inundar ela com o amor dele, com carinho, com respeito, e principalmente começou a fazer com que ela manifestasse e se visse como Jesus a via, como uma mulher digna, uma mulher, né, cheia de possibilidades ainda. Então, na nossa vida é assim. Aquilo que nós precisamos, a água da vida, só vai vir de Jesus. Aquilo que você precisa só vai vir de Jesus. Somente Jesus ele pode preencher a carência que você tanto tem e aquilo que você busca nas pessoas você não vai encontrar. Antes, quando era carente, né, igual a mulher samaritana, é engraçado que eu não conseguia ser feliz se eu não tivesse uma companhia. Aonde eu ia, eu precisava de alguém. Às vezes eu ia no shopping, precisava de alguém. Eu ia fazer alguma coisa, eu precisava ali de um apoio de alguém. Eu tinha uma ideia, eu precisava que alguém estivesse ali comigo. Então, até mesmo nos meus negócios, eu sempre queria um apoio, sempre buscava um apoio. E na verdade eu não conseguia esse apoio, eu não conseguia
até o momento em que eu me rendi a Jesus e Jesus começou a se tornar o meu apoio. E eu digo para você, através desse vídeo, com todo respeito e carinho, não busque nas pessoas aquilo que somente Jesus pode te oferecer. E quando eu entendi isso, eu comecei a me enxergar como Jesus me enxergava, como uma mulher vitoriosa, uma mulher merecedora. E aí foi que virou uma chavinha aqui dentro da minha mente. E às vezes está precisando você virar essa chavinha aqui dentro da sua mente, dentro da sua alma, do seu emocional. Porque quando você começa a se enxergar não com os seus traumas, né? Mas como a palavra de Deus diz que você é. Aí essa chavinha, ela muda. E aí eu comecei a me enxergar assim, comecei a me valorizar, comecei a cuidar de mim, comecei a descansar, comecei a fazer as coisas sem precisar estar rodeada de pessoas. E eu comecei a manifestar o amor próprio depois que eu comecei a entender que aquilo que eu precisava não estava fora, mas estava na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então eu digo para você que a cura emocional, ela vem na nossa vida quando você decide colocar as coisas no lugar. Como assim, Ariane? Colocar as coisas no lugar. A cura emocional que você precisa vai vir quando você colocar as coisas no lugar. Primeiro, você precisa colocar Deus no lugar de Deus. Valorizar a Deus, ter um relacionamento com Deus, a oração com Deus, fazer Deus do seu melhor amigo, o seu tudo. Quando você fizer isso, você nunca mais vai ficar sozinha. Você nunca mais vai ficar sozinho. Depois, Deus vai começar a te mostrar através da palavra dele o seu valor, o seu potencial e principalmente que você precisa apenas da companhia e do apoio dele. E depois ele vai trazer para sua vida aquelas pessoas que vão te acompanhar no momento certo. Então, você precisa entender que muitas vezes você está carregando, igual aquela mulher, né? Algo do passado nos dias de hoje. Mas você precisa entender também que o passado ele já passou. E eis que Deus ele faz tudo novo todos os dias. O Senhor nos dá uma oportunidade, nos dá um presente que é o nosso dia para você fazer tudo diferente. Então eu incentivo você, eu incentivo você a começar a partir de manhã cedo, já fazer tudo diferente. Primeiro, se relacionando com Deus, tendo uma intimidade com Ele. Segundo, clame a Ele, peça para Ele mostrar qual é o problema que você tem carregado e que você não quer falar para Ele. Às vezes é essa rejeição que você tem carregado há anos e você precisa se libertar disso. Porque se Jesus ele não te rejeita, se Jesus ele te aprova, por que você tanto quer que os outros te aprovem? E depois, você precisa se posicionar como? Permitindo que Deus ele venha trabalhar na sua vida diariamente e constantemente através da sua palavra. No livro de João, capítulo 4 e versículo 13 diz assim, ó: Quem beber desta água não tornará a ter, quem beber dessa água do poço tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela ou nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não mais precise viver, não precise vir aqui tirar mais água do poço. E Jesus disse: vai, chama o seu marido até aqui. E ela respondeu: eu não tenho marido. E ela falou: você disse corretamente, eu não tenho. E Jesus disse: por quê? Porque você já teve 5 maridos e esse agora que você tem não é seu. E ela disse: aquilo que você disse é verdade. E Jesus disse: então, mulher, eu disse. E ela perguntou: nossos pais adoraram a Deus no monte e em Jerusalém.
Aonde eu devo adorar a Deus? E Jesus disse: mulher, você precisa adorar a Deus, não é em nenhum lugar, mas você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para serem adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias chama Cristo e ele virá agora e nos anunciará essas coisas. E Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Olha que palavra linda. Então aquela mulher, ao encontrar a Jesus, ela ainda estava em dúvida quem ela era, quem ele era. Ele era um profeta? Ele era Jesus? Quem que aquele homem era? Mas ele deixou bem claro: eu sou o Messias a quem teria que vir, teria que chegar. Eu sou. E ela perguntou: aonde eu devo adorar você? É na igreja? É em Jerusalém? É ali? É aqui? Não. E Jesus disse: você deve adorar a Deus em espírito e em verdade. E quando ele disse isso, ele estava dizendo para aquela mulher: mulher, quando você começar a se relacionar verdadeiramente comigo, você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai se descobrir, você vai se conhecer, você vai se preencher. Você não vai ter mais uma sede espiritual, muito menos emocional, porque é isso que acontece com todas as mulheres que colocam Deus e Jesus em primeiro lugar da sua vida. A sede é matada, a cura emocional chega e principalmente a verdadeira identidade delas como filhas começam a ser evidenciado. Então, todas as pessoas que têm um encontro verdadeiro com Jesus, não com a religião, não, mas com Jesus, com certeza tudo muda. E foi isso que aconteceu comigo. Eu era muito religiosa. Eu ia sempre aos templos, mas eu sempre estava triste, depressiva. Eu sempre estava buscando respostas. Eu sempre estava insatisfeita. Mas foi quando eu cheguei num ponto da minha vida que eu estava com muita tristeza mesmo, que nem remédio ajudava. E foi aí que eu conheci a Jesus. E foi aí que a minha vida mudou. E foi aí que eu vim parar aqui nas redes para dizer isso para vocês. Então, se essa palavra chegou até você, tá na hora de você se posicionar hoje. Comece amanhã, já levante, faça um belo de um café, comece a se relacionar com Jesus. Comece além do seu devocional, porque Deus ele quer curar a sua alma. O Senhor ele não quer que você se sinta como uma filha, como um filho rejeitado, desprezado, sem identidade, sem propósito. O Senhor, ele quer firmar os seus passos e ele quer com que você experimente e tenha uma vida verdadeira e plena na presença dele, com a amizade dele, porque ele está vivo. Na palavra de Deus diz que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele deixou bem claro para os discípulos: olha, eu estou indo para o meu Pai, mas vocês não vão ficar só. Eu deixo para vocês o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nada mais é do que a presença de Jesus no nosso meio. E é essa presença que consegue transformar a vida de um ser humano e principalmente de uma mulher, entende? Então, eu quero que você medite nessa palavra no dia de hoje. Essa palavra falou fortemente no meu coração. Aquela mulher, ela foi ao poço buscar água, mas encontrou aquele que conhecia a sua sede. Ela foi em busca de água, mas ela encontrou aquele que poderia saciar a sede dela. E aquilo que ela tentava preencher através dos relacionamentos, Jesus Cristo começou a preencher com o seu propósito. Jesus não ignorou a história daquela mulher. Ele transformou a história dela em um lindo testemunho. E você também pode passar a vida toda tentando matar a sua sede emocional com pessoas, mas você não vai conseguir, porque a alma humana, ela só é preenchida com a presença de Deus. Ela chegou ao poço carregando um cântaro, um balde, mas ela saiu de lá
carregando uma nova história. E é isso que Jesus, ele quer fazer com você. Então, aquilo que você chama de carência, na verdade, é uma sede que nenhum relacionamento humano poderá saciar, somente a palavra de Deus. Então eu quero que você medite nessa palavra no dia de hoje. Deus tocou no meu coração para mim vir trazer essa mensagem para você, porque Ele não quer que você permaneça nesse estado a qual você se encontra, buscando aqui, buscando ali, buscando aprovação, buscando reconhecimento, buscando ter bem material para se sentir bem. Deus, Ele quer com que você pare, largue isso e que você se decida a buscar aquele que só pode Ele saciar a sua sede emocional e a sede da sua alma. E essa palavra é para homem e é para mulher também. Então eu quero que vocês meditem nessa palavra no dia de hoje. Se você não é inscrito e nem inscrita no canal, se inscreva e pense sobre isso. Pense sobre isso, porque toda a palavra que o Deus ele traz, ele não faz curva. Ele traz porque realmente tem endereço certo essa palavra. Então medite nessa palavra, tome posse dessa palavra. A transformação e o testemunho na sua vida virá quando você decidir buscar no lugar certo. E o lugar certo é através da palavra de Deus, tá bom? Até o próximo vídeo, se o Senhor permitir. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.